Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Caminho da Luz. Meu nome é Gilmar Machado, sou colaborador do Centro Espírita Leão Denis, do Rio de Janeiro. Pertenço ao grupo de divulgação espírita dessa casa, intitulado Grupo Leopoldo Machado, tendo esse espírito como o seu coordenador. E sinto-me muito honrado e muito grato com a oportunidade de estarmos, nesse momento, reunidos em nome do Cristo, para que a gente reflita sobre questões tão importantes acerca de nossas vidas. Sempre refletir sobre o Espiritismo, refletir sobre nós, sobre a nossa sociedade, sobre as nossas vidas. Então sou muito grato por essa oportunidade e vou iniciar as nossas reflexões fazendo a leitura do Evangelho, em seguida a nossa prece. Eu escolhi, muito em função do tema que nós iremos estudar nesse momento, eu escolhi o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, no seu item 8, obediência e resignação. E é uma mensagem do Espírito Lázaro, ditada em Paris em 1863. Diz assim o nosso irmão: a doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas que levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar, no meio da humanidade oprimida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Então, após a leitura do nosso Evangelho, vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, por permitir que mais uma vez nos reunamos em Seu nome, para reflexões tão importantes, Senhor, em nossas vidas como espíritos imortais que somos. Abençoe as nossas casas espíritas, Senhor. Abençoe a todos os seus trabalhadores. Abençoe a todos aqueles que, nesse momento, direcionam os seus pensamentos para o estudo da doutrina espírita. Doutrina renovadora,
doutrina libertadora, Senhor. Que dessa forma possamos cada vez mais internalizar os seus ensinos, nos tornando pessoas melhores, espíritos melhores, Senhor. E é em seu nome amado, Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome dos benfeitores amigos das nossas casas espíritas, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por iniciado aos nossos estudos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, meus amigos, como havia comentado com vocês, eu fui convidado a fazer um estudo e me foi dada a oportunidade de escolher o tema. E sempre que isso acontece, eu escolho um texto de um certo espírito, talvez alguns já conheçam. Eu escolho esse texto por ser um texto extremamente atual. E ao final eu vou revelar para aqueles que não souberem a origem desse texto, onde encontrá-lo na sua plenitude, porque não dará para que eu analise ele nesse breve tempo que nós temos. Irei fazer comentários sobre algumas passagens desse texto e ao final irei revelar a origem desse texto. Ele tem como título Crise Moral, que eu acho que é algo que ainda uma grande realidade na nossa sociedade. Então, como nós sempre tivemos, né, e ainda estamos caminhando dentro de questões morais muito complicadas, eu acho bastante salutar que nós venhamos a refletir em torno desse tema. Então, o nosso irmão começa justamente nos chamando a atenção que dois sistemas contraditórios e opostos partilham o pensamento no mundo. Que dois sistemas ele se refere? O sistema materialista e o sistema espiritualista. De um lado, a ciência, do outro lado, a religião. E ele chama a atenção em função disso, afirmando: nosso tempo é, nesse ponto de vista, um tempo de perturbação e de transição. Por quê? Porque essas forças estão em lados opostos ainda, né? A ciência negando a espiritualidade e muitas das vezes os espiritualistas, os religiosos ainda tentando se opor, tentando negar também as questões científicas. Então, há um processo de transição que a gente estuda e muitas vezes em reflexões dentro da doutrina espírita, né? Nós estamos num momento de transição, não é? E há espíritos, né? O patrono de nossa casa, Leon Denis, nos afirma em uma das suas obras que essas duas realidades, né, a ciência e a religião, irão se encontrar mais adiante. Porque tudo faz parte da lei de Deus, tudo faz parte da lei natural. Diz para nós esse espírito: a civilização moderna, extremamente utilitária, transformou a face da Terra, reaproximou os povos, suprimindo-lhes as distâncias. Realmente, hoje nós não temos mais a distância que possa impedir de nos comunicarmos, de divulgarmos ideias, de propagarmos aquilo que pensamos. Isso é muito positivo. Isso foi a partir justamente dessa sociedade, dessa civilização, buscando sempre formas de facilitar a nossa vida, de facilitar a comunicação e de estreitar as fronteiras, né? Cada vez mais essas distâncias foram sendo encurtadas e hoje realmente, por exemplo, nós temos essa realidade do estudo à distância, que há bem pouco tempo atrás não era, né? Não era algo tão acessível como é para todos nós nesse momento. Ele continua:
O mundo se agita e caminha, uma impulsão irresistível o arrasta. O que é que nós estudamos na doutrina espírita sobre essa impulsão irresistível? A lei do progresso. Todas as vezes que o homem resiste em mudar, todas as vezes que nós nos encontramos numa chamada zona de conforto, é a pior coisa que tem, né? Eu sempre comento isso nos meus estudos. Se você, como espírito que você é, você se encontra confortável, se você se encontra em condição satisfatória em relação à sua condição espiritual, preocupe-se, passe a se preocupar, porque tem alguma coisa errada. Porque quando nós estudamos a doutrina, né, nós estamos o tempo todo nos questionando, nós estamos o tempo todo sendo chamados à atenção, sendo advertidos sobre condutas, sobre virtudes que não temos. Então é essa impulsão que é estimulada pelo estudo doutrinário. E quando isso não acontece, aquilo que Kardec usa na codificação, né, você tem a força das coisas, que é o quê? A lei de Deus atuando em nossas vidas e nos tirando dessa posição de conforto. Por isso é importante que a gente se sinta desconfortável, faz parte do processo. Eu li em dois momentos situações muito interessantes que têm a ver com isso que nós estamos refletindo nesse momento. Foi um texto de Joana de Ângeles falando, se eu não me engano, o texto é Consciência e Karma, dela falando dessa ação do espírito quando compreende essa necessidade da auto-reforma, do movimento sempre na direção do progresso, da melhoria, e também um texto do Espírito Baltazar, que é um dos diretores do Centro Espírita Leon Denis. Ele fala sobre isso também. Então, o que ele fala? O espírito, quando compreende que pode assumir as rédeas do seu processo evolutivo, o que ele faz? Ele busca avançar nesse processo, ele busca estar sempre se questionando, sempre procurando perceber onde há resquícios de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de intolerância, de impaciência, e busca perceber oportunidades onde ele pode efetivamente avançar nesse processo. Então, efetiva e verdadeiramente, é importante que nós percebamos esse caminho, a pedagogia da lei junto a nós, né? A lei funciona dessa forma. Se você caminha, se você tenta caminhar à frente dela, ela permite que você vá caminhando. A hora que você estaciona e você se sente numa zona de conforto, aí você efetivamente pode se deparar com um método pedagógico da lei para justamente tirar você dessa zona de conforto, né? Ele diz para a gente ainda, o espírito: se os progressos de ordem material e de ordem intelectual são notáveis, foi o que nós estávamos falando, né? De ordem material e intelectual, olha o que ele fala agora. Por outro lado, o avanço moral é nulo. Por isso eu li aquele texto no Evangelho, porque ele corrobora justamente com o que o Espírito fala aqui. Se nós não lembrarmos daquilo que eu li, daquele texto, o Espírito Lázaro fala da nossa indiferença moral. Olha que coisa. E o Espírito vem justamente falar aqui que o nosso avanço moral é nulo. Estamos realmente muito lentamente, né? A indiferença ainda é muito grande entre nós. Nós ainda buscamos a nossa satisfação pessoal. O sofrimento alheio ainda não nos atinge como deveria, né? Aqueles movimentos em direção a um trabalho voluntário para socorrer pessoas de rua, para atender às mais diversas dificuldades que a sociedade possui, ainda é muito pequeno, né? Poderia ser grande, né? Poderia ser maior. Na questão moral, ele continua: o mundo parece recuar muito mais. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas empresas industriais e financeiras, sacrificam ao bem-estar seus interesses morais.
Que triste realidade que ele traz para a gente. Em função do meu bem-estar, do meu desejo, da minha satisfação pessoal, eu sacrifico os interesses morais. Nesse momento em que nós estamos vivendo uma pandemia, olha a realidade. Olha a realidade do que aconteceu quando as primeiras vacinas começaram a ser ofertadas. Formas como nós buscamos nos vacinar na frente dos outros para que eu me garantisse vivo, para que eu não ficasse doente, sem pensar no outro que poderia estar necessitando mais do que eu. Tivemos inúmeros exemplos. É uma triste realidade em que se fazem isso, né? E a gente vai ver ele justamente revelando e corroborando com aquilo que nós pensamos dos motivos pelos quais nós cometemos essas práticas, que é até uma infantilidade. Uma infantilidade de nossa parte. Não é? Como se nós cometendo esses atos, nós poderíamos burlar a lei de Deus. Não é? Eu me vacinando, eu vou adiar o meu desencarne. Como se nós tivéssemos o poder de assim proceder. Como se nós fôssemos mais inteligentes que o próprio Criador, não é? Continua o Espírito falando para nós. O amor ao prazer, ao luxo, às riquezas tornou-se cada vez mais ardente. Quer se adquirir, quer se possuir a qualquer preço. Luxo, riqueza, poder. Uma vez conquistado, eu vou usar em meu próprio benefício. As consequências disso eu nem penso. Se está faltando medicamento para alguém, se está faltando alimento para alguém, se efetivamente eu estou prejudicando alguém com aquela atitude, com aquele comportamento, importante é possuir, é ter, é acumular. É como se nós não fôssemos espíritos, né? E é como se o próprio corpo fosse algo imperecível, né? Que não fosse um dia voltar a ser fluido universal, como nós aprendemos na doutrina espírita. Continua o Espírito para nós. A ciência e a indústria centuplicaram as riquezas da humanidade. Mas dessas riquezas, apenas uma pequena parte dos seus membros aproveitaram diretamente e continuam aproveitando. Vejamos. Eu tive em consulta à internet uma última pesquisa que foi feita. 1% da população mundial possui toda a riqueza das outras 99%. Que coisa, né? 1% da população tem a mesma riqueza do que 99% da população. Continua pra gente. A sorte dos pequenos tornou-se precária e a fraternidade ocupou mais lugar nos discursos do que nos corações. Realmente, nós vemos muitos discursos, né? Muitas defesas da solidariedade, da fraternidade, que devemos, né, socorrer, que devemos colaborar, que devemos ajudar, devemos fazer isso e aquilo, mas efetivamente continuamos vendo um quadro muito triste na nossa sociedade. E podemos perceber até um certo agravamento, não é? Como em função da pandemia, muitos empregos foram perdidos, né? Muitas famílias ficaram sem os seus recursos e a miséria, infelizmente, aumentou muito, né? Chamando-nos a nos compadecermos, a aumentarmos aqueles que já fazíamos, de alguma forma, colaborávamos com Deus no socorro aos aflitos,
fomos convidados a ampliar a nossa contribuição, não é? Mas é uma minoria ainda que se comove com esse quadro. Olha o que ele fala. No meio das cidades opulentas, pode-se ainda morrer de fome. Rouba-se comida. Compra-se osso para se alimentar. Muito sério, né? Muito sério esse momento. Cada dia a desesperança causa novamente devastações. O número de suicidas cresce, corroborando com aquilo que Allan Kardec havia anotado e foi publicado no livro Obras Póstumas, que aconteceria durante o processo de transição a caminho da regeneração. Depois vocês deem uma lida lá, vocês vão ver que Allan Kardec faz esse alerta do aumento da deserção da vida. E faz uma triste, eu considero até uma revelação, né? Que esse aumento seria muito, e principalmente entre os jovens. E é o que tem acontecido, né? O desespero, a falta de uma orientação, a falta de um entendimento. E é interessante que, ao analisarmos isso, né, como aumenta a nossa responsabilidade. A responsabilidade na divulgação daquilo que falamos, da prática. Aumenta a responsabilidade dos nossos amigos, nossos irmãos, que têm jovens e crianças sob sua responsabilidade, sejam a nível parentesco, seja a nível profissional, seja a nível de trabalho voluntário. Tanto é que eu comento entre os amigos, não há trabalho mais importante ou menos importante na casa espírita, né? Não há. Mas se eu tivesse que votar, se eu fosse, para mim não há também, concordo. Mas se falasse assim, você vai ter que escolher um que você ache mais importante. Eu nem trabalho nesse setor da casa espírita, mas olha, eu tiro o chapéu, eu realmente reverencio os nossos irmãos que trabalham junto à evangelização infantil. Trabalho difícil, eu brinco que tem que ser artista para trabalhar junto à evangelização infantil. E a importância, né, justamente nesse trabalho preventivo dessas questões que o jovem pode enfrentar no seu dia a dia, no decorrer de sua vida, e vir pensamentos inadequados, né? Nesse momento. Então, nesses momentos de dor, de sofrimento, que todos nós passamos, né? Estamos num planeta de provas e expiações, então é necessário que nós enfrentemos essas dificuldades. E entendê-las torna esse enfrentamento menos difícil, né? A compreensão, aquela fé chamada fé raciocinada trazida pela doutrina, faz com que nós tenhamos um pouco mais de força, né? Traz pra gente o espírito ainda. Almas desertam das lutas fecundas da vida por falta de energia e senso moral, e se refugiam no que acreditam ser o nada. É isso, né? A ilusão de que elas irão para o nada. E a maior decepção delas é que elas se mantêm vivas. E aí vejamos, né, a triste responsabilidade dos irmãos que propagam essas ideias. Mas Deus é misericórdia, né? Deus é amor, e a gente tem essa responsabilidade. Na verdade, todos os irmãos religiosos, na verdade, independentemente do segmento religioso que optaram, são espiritualistas, né? Ou seja, acreditam na continuidade da vida, na sobrevivência da alma, nas suas mais diversas formas que nos apresentam, e nós vamos respeitar, mas são espiritualistas. Então,
A partir do momento que nós nos damos conta que nós não somos carne e osso somente, nós devemos propagar esse entendimento e salvar essas almas do arrependimento, da dor que elas irão passar após terem tomado essa atitude desesperada. Diz ainda o Espírito para a gente: o número dos crimes e delitos triplicou. Entre os condenados, a proporção dos adolescentes é considerável. Também outra triste realidade. Uma triste realidade que acontece conosco. Se nós vermos nas prisões, não é? Nas penitenciárias, vamos ver que são jovens. São jovens na sua grande maioria. Por quê? Ele diz pra gente: é preciso ver nesse estado de coisas os efeitos do contágio do meio, dos maus exemplos recebidos desde a infância, a ausência de firmeza dos pais e a falta de educação na família. Há tudo isso e mais ainda. Olha o que ele diz: o homem sabe pouca coisa das leis do universo. Ele nada sabe das forças que nele estão. Isso é fundamental. Nós não nos conhecemos, na nossa grande maioria. Quando você pergunta para alguém quem ele é, não sendo espírita e não percebendo, né, a sutileza da sua pergunta, ele nunca vai te responder que ele é um espírito. Ele vai, muitas das vezes, colocar uma identificação profissional seguido do nome dele, muitas das vezes. Eu sou o doutor fulano, eu sou o engenheiro Beltrano, eu sou isso, aquilo. Quando, na verdade, está nessa condição temporária, recebendo, como Emmanuel fala lá no livro Pensamento e Vida, uma carta de crédito que terá que prestar contas. Terá que prestar contas. Então o ser humano não se conhece. Acha que nasceu há 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, quando na verdade ele é um ser milenar. E que se hoje enfrenta dificuldades, aflições, obstáculos, ele precisa entender de uma forma lógica, de uma forma racional, do porquê de tudo isso. Mas os intelectuais, muitas das vezes, né, cientistas, eles fogem. Eles não querem ouvir, porque acham isso um assunto de menor importância. Não é? Por isso nós devemos ter uma admiração, e eu tenho. Se eu já tenho admiração hoje pelos cientistas e pelos profissionais que se assumem espíritas, espiritualistas, religiosos, imaginemos na época da codificação, nas épocas seguintes à codificação, quando havia toda uma pressão maior ainda do que existe hoje com relação a essas questões. Cientistas como William Crookes, que foi o inventor do tubo de Crookes, tubo de raios catódicos, que é prêmio Nobel, foi praticamente alijado da ciência a partir do momento que reconheceu a existência dos espíritos, reconheceu a veracidade dos fenômenos espíritas, que só não foi totalmente excluído porque tinha um nome, já tinha descobertas, já tinha suas descobertas já estavam sendo utilizadas e tinham seu próprio nome. Caso contrário, ele teria sido perseguido como alguns cientistas foram perseguidos. E, infelizmente, continua para a gente ainda o espírito. O conhece-te a ti mesmo do filósofo grego permaneceu para a imensa maioria dos humanos como um apelo estéril.
Olha a referência que ele faz a Sócrates, que já falava, que tinha todo um pensamento que, se nós formos ler a sua doutrina, nós vemos na parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns dos seus pensamentos. Se até hoje esses pensamentos são tidos para nós como constrangedores para a grande maioria da sociedade, porque Sócrates tinha um comportamento totalmente diferenciado. Por quê? Porque ele se via e já tinha certeza da sua natureza espiritual. Segundo seus biógrafos contam, quando Sócrates foi condenado à morte, ele ficou sereno, equilibrado. Quando sua esposa estava preocupada, ele falou: você está preocupada por quê? Mas você foi condenado à morte. Mas ele falou: mas eu estou condenado à morte desde que eu nasci. Mas você foi condenado à morte por uma causa injusta. Ele responde para ela: mas você preferia que ela fosse uma causa justa? Olha um homem à frente do seu tempo com uma visão espiritual. E outra coisa interessante que os seus biógrafos falam sobre o seu diálogo com aqueles que o haviam condenado, né? Ele falava assim para os seus carrascos, né? Vocês vão me enterrar, vocês podem me enterrar. Eu quero ver vocês me segurarem, porque eu não vou ficar lá. Eles já tendo a plena consciência de que o que vai ficar lá no túmulo é algo que precisa voltar para a natureza mesmo. Vai lá alimentar as minhocas, vai lá virar manga nos cemitérios e tudo mais, vai virar flor, grama. Mas nós iremos para aqueles locais adequados ao nosso jeito de pensar, adequados à nossa grandeza, à nossa elevação espiritual. Continua para a gente o nosso irmão. O homem de hoje não sabe o que ele é, de onde ele vem, para onde vai. Qual é o seu objetivo real da existência? Vejamos lá a questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o motivo da encarnação? Para uns, missão, para outros, expiação, provas. Mas precisamos enfrentar as suas vicissitudes. E nos é facultado, se assim o desejarmos, se assim nos sentirmos estimulados, participarmos da obra da criação. Então, nós viemos para enfrentar, né, as nossas escolhas passadas, as consequências das nossas escolhas. Mas também podemos aproveitar as oportunidades que o Pai nos concede, porque Ele precisa de trabalhadores. Tem Jesus, o nosso governador, contratando mão de obra para auxiliá-lo nesse processo da regeneração, na transformação da sociedade, apesar das suas deficiências. Se não fosse assim, eu não estaria falando com vocês, com certeza. E teria muito poucas pessoas trabalhando nesse processo, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos nesse trabalho de transformação, nós estamos tentando colaborar, de alguma forma alertar, não é? Chamar a atenção dos nossos irmãos a respeito da necessidade desse esforço, né? No sentido de nos combatermos, né? De guerrearmos internamente, né? Contra as nossas mazelas que insistem em estar dentro de nós. Ele diz para nós assim: o espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de duas potências. De um lado, as religiões com seus cortejos de erros e de superstições, seu espírito de dominação e de intolerância, mas também com as consolações das quais são a fonte e as fracas luzes que guardaram das verdades primordiais.
Toda religião, de alguma forma, ela tem algum ponto de consolo, de orientação, não é? De esclarecimento. Mas o que ele falou aqui no início é uma grande verdade ainda, né? Uma série de superstições, uma série de práticas religiosas exteriores, quando nós sabemos que as questões são interiores, são internas, né? A nossa necessidade de transformação, ela é interior. Vide aquela passagem que eu gosto muito de falar, quando Jesus se referencia à prece. Vá lá, se tranque no seu quarto, né? E não gaste muitas palavras nos seus pedidos, não. Porque antes que você peça, o Pai já sabe daquilo que você precisa. Então, Deus só deseja perceber em nós a nossa humildade, em reconhecer a sua grandeza, né? Em reconhecer a sua magnitude, o seu amor infinito por nós, que a gente não entende, mas a gente busca entender e reconhecer. Mas do que nós precisamos, o Pai sabe. Mas precisamos pedir? Lógico. Porque ao pedirmos, ao louvarmos e ao agradecermos a Deus, nós estamos externalizando a nossa humildade, o nosso reconhecimento a esse Pai Criador. Ele falou que, de um lado, a religião, né, com suas superstições e com a sua intolerância, né? Isso foi um ponto importante que ele falou aqui. Jesus não foi, em momento nenhum, intolerante, não foi em nenhum momento impositivo. Ele não se impôs a ninguém. Ele aconselhava, ele acolhia. Ele convidou alguns porque ele sabia que aqueles já estavam preparados para a grande missão que teriam de divulgar o seu evangelho. Mas ele não se impôs a ninguém. Vide a passagem com a mulher adúltera, por exemplo. Nenhum deles condenou, nenhum deles atirou a primeira pedra, nem as pedras seguintes. Jesus pergunta pelos aqueles que condenaram. Ela responde que eles haviam ido embora. Jesus responde: eu também não te condeno. Poderia, nesse momento, falar: vem, me segue. Vem comigo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai ser feliz ao me seguir. Não. Jesus não fez isso porque sabia que ela ainda não estava preparada para isso. A respeitou como espírito que era, nos seus enganos, nas suas ilusões, mas a aconselhou: vai e não peques mais. Não é? Agiu diferentemente com outros irmãos. E aí ele fala assim: do outro lado, a ciência materialista nos seus princípios, como nos seus fins, com as suas frias negações e suas tendências exageradas ao individualismo. Não é? Nós sabemos, né, que infelizmente a ciência ainda permeia por esse caminho, né? É o caminho do negacionismo das questões espirituais. Está diminuindo, mas são casos ainda pontuais, né? Você vê cientistas já reconhecendo, já acreditando em Deus, cientistas que rezam, cientistas, né, que assumem as suas religiões, né? Assumem até as questões mediúnicas e tudo mais, mas ainda são muito poucos, né? Então, ele continua para a gente: a situação moral de todos os infelizes que se dobram sobre o fardo da vida tornou-se intolerável. Entre duas doutrinas que apenas oferecem como perspectiva as suas dores, como termos aos seus males, uma o nada, o materialismo, a ciência; a outra, um paraíso quase inacessível, ou uma eternidade dos suplícios. Por quê? Porque isso não é razoável. Porque intuitivamente a grande maioria, graças a Deus de nós, traz isso muito fortemente, a continuidade da vida. Traz dentro de si a certeza de que aquele ente querido não deixou de existir.
aquele ente querido continua a sua jornada. O que prova é que, mesmo aqueles que só fazem isso no dia 2 de novembro, né, a ida dos irmãos aos cemitérios. Por quê? Vamos rezar para quem? Vão lá acender velas para quem? Para aquele ente querido que ele sabe que irão receber aquela homenagem, aquele momento em que você se lembra, que você vibra o seu afeto, demonstra a sua saudade, né? Então, por que você faz isso? Você faz com um sentimento de que aquele ente querido prossegue na sua jornada. Como a humanidade sairá desse estado de crise? Olha a análise que o nosso irmão faz. Para colocar um fim nisso, é preciso que a luz se faça aos olhos de todos. Grandes e pequenos, ricos ou pobres, homens, mulheres e crianças. É preciso que um novo ensino popular venha esclarecer as almas sobre sua origem, seus deveres e seus destinos. Não é isso? A conscientização da nossa realidade, desde as idades mais tenras. Nossa casa espírita tem lá a evangelização no berçário. Oh, não está ali? Uma alma ali? Não está um espírito ali? E está ali, ele está quietinho às vezes, diz a nossas irmãs que estão às vezes quietinhos. Você começa a falar do evangelho, começa a abrir o berreiro, chorar, não quer ouvir. Mas vai, né? Vai, meu irmão, você vai gradativamente entendendo que Jesus é o nosso caminho. É o caminho da nossa felicidade. É o caminho da conquista da real felicidade, né? Tanto é que ele diz pra gente, né? Que veio trazer a paz, né? Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Mas não vou-la dou como o mundo a dá, né? Porque a paz do mundo é aquela paz das posses, das riquezas, não é? Como muitas das vezes nós vemos, né, as pessoas constantemente em busca dessa paz, porque ela acha que a paz dela, por exemplo, está na conquista daquele emprego, na compra daquele bem material, na conquista daquela posição social, na realização daquela viagem. E quando isso não acontece, ela fica numa constante busca, né? Numa constante busca. E quando se depara com essa realidade que a doutrina espírita apresenta, é quase que um choque, né? É quase que um choque. Eu tenho um caso muito interessante que foi a primeira vez que aconteceu comigo, um fato como esse, eu achei muito interessante. Um companheiro de trabalho me via lendo algumas questões, alguns livros espíritas, em alguns momentos em que era possível, né? E ele me fez algumas perguntas e eu falei meia dúzia de palavras para ele. Esse rapaz começou a devorar livros, né? Começou a assistir palestras, e aquilo eu achei assim uma certa um certo desequilíbrio. Aquilo nunca tinha acontecido comigo, então eu fiquei meio surpreso com aquela reação. Eu falei, calma, vai devagar, vai lendo as coisas devagar, porque tudo isso? Gilmar, um monte de questionamentos que eu tinha na minha cabeça não fazia sentido, eu vivia num constante questionamento. O que você falou fechou de uma forma para mim que agora as coisas fazem sentido. Por isso eu quero ler cada vez mais acerca de tudo isso, né? É o despertar, né, da alma.
Estava faltando aquela pecinha do quebra-cabeça. A pessoa estava num constante questionamento, mas as respostas não vinham. Por que tanto sofrimento à nossa volta? Por que uma criança nasce com uma questão orgânica? Por que uns nascem em situações tão favoráveis e outros nascem em situações tão difíceis? Isso é de um questionamento muito sério, meus irmãos. Um grande líder religioso, como estamos falando, né? Para a internet e tudo mais, não vou citar o nome nem o segmento religioso dessa alma, mas para vocês perceberem, isso está na internet também, tá? O seu discurso. Teve um grande religioso, né? Que esteve numa cerimônia na Polônia relativa ao Holocausto dos judeus. Então foi lá uma cerimônia, né? Relativa a esse triste momento da história da humanidade. E o seu discurso foi algo que chamou a atenção, inclusive, dos jornalistas. Numa das passagens do seu discurso, ele disse o seguinte: Senhor, onde tu estavas que permitiu que isso acontecesse? Ou seja, ele questionou o Criador da razão pela qual ele havia permitido que aqueles irmãos fossem mortos da forma como que eles foram, assassinados de forma trágica como eles foram. Como se Deus tivesse estado ausente ou distraído ou castigado aquelas pessoas. Foi um triste momento da história da nossa humanidade, que precisamos ter compaixão, lamentar tudo aquilo que aconteceu. Mas a doutrina espírita vem nos conscientizar acerca da perfeição da lei de Deus que Jesus já tinha trazido para a gente, não é? Continua para a gente o Espírito. A hora presente é uma hora de crise e renovação. O que é necessário ao homem é uma concepção nova do mundo e da vida, que, apoiando-se no estudo da natureza e da consciência, na observação dos fatos, nos princípios da razão, fixe o objetivo da existência e regule nossa marcha adiante. Olha que coisa interessante. Estudar a natureza fazer o estudo da natureza e da consciência, observar os fatos nos princípios da razão. Percebam, analisem, estudem. Alguém trouxe alguma explicação? Olhem para o universo. Vejam que há hoje estimado pelo ser humano. E eu digo que esse número está errado, mas o ser humano estima hoje cerca de 10 sextilhões de astros existentes no universo. De onde surgiu isso? Quem criou tudo isso? É a lei que rege todo esse processo, e que a cada avanço dos tempos nós vamos nos deparando, nós vamos descobrindo, nós vamos percebendo a grandiosidade da lei que rege tudo isso. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso pode simplesmente se esquecer de nós, errar com relação àquilo que nós devemos enfrentar? Quem vai nos ajudar nesse processo, nesse entendimento? Diz pra gente o nosso irmão: no meio das disputas e das divagações das escolas, uma voz se faz ouvir, a dos mortos. E eu vou, assim, não vou discordar, vou só colaborar com o irmão nessa frase. Na verdade, dos vivos. Dos mortos, segundo a visão
dos materialistas, segundo a visão ainda dos nossos irmãos que não perceberam nossa natureza espiritual, não é? Aqueles ditos mortos, que na verdade são muito vivos, né? Diz para nós esse nosso irmão, o ensinamento que eles nos dão vão reconciliar todos os sistemas inimigos e das cinzas do passado fazer jorrar uma nova chama. Esse é o papel da doutrina. É essa doutrina que nós abraçamos. É essa doutrina, como eu falei no início, libertadora, conscientizadora, responsabilizadora também, porque nós estamos recebendo muito. Estamos bebendo numa fonte de água cristalina e isso aumenta demais a nossa responsabilidade. Antes que eu esqueça, não é? Fiquei devendo falar a fonte desse texto. Esse texto foi escrito pelo espírito Leon Denis, ainda encarnado. Ele foi escrito em 1889 e é um dos capítulos, o capítulo 8 da primeira parte do livro Depois da Morte. Sempre que eu tenho a oportunidade e que me deixam aberto a opção de escolher o tema, eu sempre procuro falar sobre o pensamento de Leon Denis. Não só porque ele é o patrono da nossa casa, mas porque são pensamentos que nos tocam forte, são pensamentos que continuam atuais, são pensamentos verdadeiros, não é? E eu espero que nesses momentos que nós passamos juntos, Leon Denis tenha nos ajudado, tenha confortado os nossos corações, tenha nos orientado, nos esclarecido, que é importante que a gente perceba cada vez mais essa nossa essência, não é? A essência espiritual. Então, com o coração agradecido pela oportunidade mais uma vez, eu vou fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor, de refletirmos sobre questões tão importantes. Cada vez mais, Senhor, possamos internalizar esses ensinos, cada vez mais possamos perceber a grandeza desses textos que nós estudamos, que nós refletimos na doutrina espírita, Senhor. Desses trabalhadores de sua seara, nobres espíritos, Senhor, que estiveram conosco, encarnados, que agora se encontram na espiritualidade a nos ajudar, a fortalecer os nossos ânimos, a fortalecer a nossa fé. E é em seu nome, amado Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome da direção espiritual de nossas casas espíritas, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, é que pedimos a permissão para darmos por encerrados aos estudos desse momento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Um grande abraço, meus amigos. Foi muito bom estar com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que tenham gostado. E que não seja uma única vez, né? Que seja a primeira de muitas oportunidades de estudo conjunto que nós possamos fazer. E se Deus assim permitir, que nós possamos fazer pessoalmente, né? Presencialmente. Tá bom? Até uma próxima oportunidade. Felicidade a todos. Tudo de bom.